Bem-vindo ao 13º dia de leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso e nós estamos cada vez mais atingindo cada degrau e eu tenho certeza que no final do ano nós iremos ter concluído a leitura bíblica anual. Hoje nós iremos iniciar a nossa leitura em Gênesis no capítulo 14, iremos até Mateus no capítulo 13, retornaremos para Neemias no capítulo 3 e finalizaremos em Atos dos Apóstolos no capítulo 13. Mas antes de entrarmos na leitura, quero que você peça para você o teu curtir, o teu compartilhar e que você possa comentar para que mais pessoas possam ser atingidas pelo poder transformador da palavra. Livro de Gênesis, no capítulo 13 que nós lemos ontem, ele fala sobre a separação de Abrão e o seu sobrinho Ló. Agora no capítulo 14, Ló está enfrentando uma dificuldade, onde uma guerra é iminente e seu tio Abrão vai em defesa dele. Também nós encontramos um encontro de Abrão com Melquisedeque. Vamos à leitura? Gênesis no capítulo 14 diz assim: Naquela época, Anrafel, rei de Simear, Arioque, rei Elasar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, foram à guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birza, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adema, e contra Seneber, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá, que é Zoar. Todos esses últimos se juntaram às suas tropas no vale de Sidim, onde fica o mar salgado. 12 anos estiveram juntos a Quedorlaomer, mas no 13º ano se rebelaram. No 14º, Quedorlaomer e os reis, as que tinham sido aliados, derrotaram os Refaíns em Asterote, Carnaim, os Zuzins em Nhã, os Emins em Sabe, Kiriataim, os Oreus, desde os montes de Seir até El-Parã, próximo ao deserto. Depois voltaram e foram para En-Mispate, que é Cádiz, e conquistaram todo o território dos amalequitas e dos amorreus, que viviam em Azazon-Tamar. Então os reis de Sodoma e Gomorra, de Adema, de Zeboim e de Belá, que é Zoar, marcharam e tomaram posição de combate no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Simear, e contra Arioque, rei de Esalar. Eram 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim era cheio de poços de betume, e quando os reis de Sodoma e Gomorra fugiram, alguns dos seus homens caíram nos poços, e os restantes escapou para os montes. Os vencedores saquearam todos os bens de Sodoma e Gomorra e todos os seus mantimentos e partiram. Levaram também Ló, sobrinho de Abrão, e os seus bens, tudo que possuía, visto que morava em Sodoma. Mas alguém que tinha escapado veio e relatou tudo a Abrão, o hebreu, que vivia próximo aos carvalhos de Manre, o amorreu. Manre e seus filhos, Escol, Aner, eram aliados de Abrão. Quando Abrão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos até Dan. Atacou-os à noite em grupo, e assim os derrotou, perseguindo-os até Obá, ao norte de Damasco. Recuperou todos os bens e trouxeram seu parente Ló, com tudo que possuía, com suas mulheres e os restantes dos prisioneiros. Voltando Abrão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que haviam sido aliados, o rei de Sodoma foi ao encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém, o sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe-lhe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos em suas mãos. E Abrão lhes deu o dízimo de tudo. O rei de Sodoma disse a Abrão: Dê-lhe as pessoas e pode ficar com os bens. Mas Abrão respondeu ao rei de sacerdote: De mãos levantadas ao céu, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, juro que não aceitarei nada do que pertence a você, nem mesmo um cordão, e nem uma correia de sandália, para que você jamais venha dizer: Eu enriqueci Abraão. Nada aceitarei, a não ser o que os meus servos comeram e a porção pertencente a Aner, Escol e Manre, os quais me acompanharam, e que eles recebam da sua porção. Nós agora iremos até Mateus, no capítulo 13, fazer a leitura do que as Sagradas Escrituras nos ensina. Jesus
quando ele ensinava através de parábolas, para que as pessoas que eram mais humildes também pudessem entender sobre o reino de Deus. E aqui ele discorre sobre várias parábolas que nós estaremos lendo. A primeira delas está em Mateus 13, no capítulo 1, que ele fala sobre a parábola do semeador. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira do mar, reunindo-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou no barco, assentou-se ao povo reunido na praia. Jesus falou muitas coisas por parábola, dizendo: o semeador saiu a semear, enquanto lançava a semente. Parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu em meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos, aproximando-se dele, perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a você foi dado o conhecimento dos mistérios do céu, mas a eles não. A quem tem dado, e a este terá em grande quantidade. De quem não tem, e até o que tem será tirado. Por essa razão, eu vos falo por parábolas, porque vendo, eles não veem, e ouvindo, eles não ouvem e nem entendem. Nele se cumpriu a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração desse povo se tornou insensível. De má vontade ouviram os seus ouvidos e fecharam os olhos. Se assim não fosse, não poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu digo em verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, e não ouviram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a palavra do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que cai em terreno pedregoso, este é o caso daquele que ouve a palavra e logo que recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Quanto à semente que caiu em meio dos espinhos, este é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida, o engano da riqueza a sufocam, tornando-se infrutífera. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra, entende e dá uma boa colheita, de 100, 60 e 30 por um. Jesus contou outra parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou um joio no meio do trigo. E se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiam-se a ele e disseram: o senhor não semeou boa semente em seu campo? De onde veio esse trigo? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês também arrancarão o trigo. Deixe que eles cresçam junto até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio, amarrem os feixes para que sejam queimados. Depois junte o trigo e guarde-nos no celeiro. E contou-lhes outra parábola: o reino do céu é como o grão de mostarda, que um homem plantou em seu campo, embora seja o menor entre todas as sementes. Quando cresce, torna-se uma das maiores plantas e atinge uma altura de uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. E contou-lhes ainda outra parábola: o reino do céu é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Jesus falou todas essas coisas à multidão por parábolas. Nada lhe dizia sem alguma parábola, cumprindo assim o que fora dito pelo profeta: abrirei-lhe a boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos, aproximando-se dele, e pediram: explica-nos a parábola do joio do campo. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno, e o inimigo é que semeia o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos,
e eles tirarão do seu reino tudo que fez cair em pecado, e todos que praticam o mal, e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então o justo brilhará como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvido, ouça. O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo. Então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. O reino do céu também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo que tinha e comprou. O reino dos céus ainda é como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixe. Aquele que está quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia e, assentando-se junto aos peixes bons em cestos, e jogam os ruins fora. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dente. Então perguntou-lhe Jesus: vocês entenderam todas essas coisas? Sim, responderam eles. Eles lhes disseram: por isso, todo mestre da lei instruído quanto ao reino dos céus é como o dono de uma casa, que tira do seu tesouro com coisas novas e coisas velhas. Quando acabou de contar essas parábolas, Jesus saiu dali, chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntaram: de onde vem tanta sabedoria e esse poder miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome da sua mãe não é Maria? E seus irmãos não é Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficaram escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhe disse: só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Vamos agora até o livro de Neemias, no capítulo 3, aqui onde nós lemos em Neemias, no capítulo 2, que Neemias ele começa a andar em volta da cidade, ver os muros que estavam derribados, os muros que estavam destruídos e também as portas que tinham sido queimadas por fogo. Agora Neemias ele começa a fazer uma distribuição de trabalho entre as famílias para que a obra pudesse avançar e pudesse ser concluída. Diz assim, Neemias no capítulo 3, verso 1. O sumo sacerdote Eliacibe e seus colegas sacerdotes começaram seu trabalho e reconstruíram as portas das ovelhas, e a eles consagraram e colocaram as portas no lugar. Depois construíram o muro até a torre de Sem, que consagraram, e até a torre de Ananel. Os homens de Jericó construíram o trecho seguinte, de Zacur, filho de Imri, construiu logo adiante. A porta do peixe foi reconstruída pelos filhos de Acena, e puseram os batentes e colocaram as portas, os ferrolhos, as trancas no lugar. Meremote, filho de Urias, neto de Acors, fez os reparos do trecho seguinte. E ao lado de Mesulão, filho de Berequias, neto de Mesezabel, fizeram os reparos. Ao lado de Zadok, filho de Baaná, também fez os reparos. Os trechos seguintes foram reparados pelo homem de Tecoa. Mas os nobres dessa cidade não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação dos seus supervisores. A porta de Gessana foi consertada por Joiada, filho de Passeia, e Mesulão, filho de Bessodias. E eles puseram os batentes e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas, e no dia seguinte, no trecho seguinte, os reparos foram feitos por Melatias de Gibeão, em Jadão de Meronote, homens de Gibeão e Mispa, localidades que estavam sob a autoridade do governador da província de Trans-Eufrates. Uziel, filho de Araías, um dos Eurifes, fez os reparos no trecho seguinte. Ananias, um perfumista, fez os reparos ao lado. Eles reconstruíram Jerusalém até o largo. Refaías, filho de Ur, governador da metade do distrito de Jerusalém, fez o reparo dos trechos seguintes, ao lado de Gedaías, filho de Arumafe, fez os reparos na frente da sua casa. Apus, filho de Assabenéias, fez os reparos ao telhado. Malquias, filho de Ari, Assub, filho de Paate-Moabe, repararam os trechos e da torre dos fornos. Salim, filho de Aloés, governador da outra metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos do trecho seguinte com a ajuda das suas filhas. A porta do vale foi reparada por Ani.
morador de Zanoa. Eles reconstruíram e colocaram as portas e os ferrolhos e as trancas no lugar, e repararam 450 metros de muro até a porta do esterco. A porta do esterco foi reparada por Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Aquerem. Ele reconstruiu e colocou as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. A porta do fonte foi reparada por Salum, filho de Coel, Ozi, governador do distrito de Mispa. Ele reconstruiu e cobriu a porta e colocou as portas, os ferrolhos, as trancas no lugar. Também fez os reparos do muro no tanque de Siloé, junto ao jardim do rei, até os degraus que descem à cidade de Davi. Além dele, Neemias, filho de Asbuque, governador do meio distrito de Bet-Zur, fez os reparos até a frente do túmulo de Davi, até o açude artificial e a casa dos soldados. Depois deles, os reparos foram feitos pelos levitas, que estavam sob a responsabilidade de Reú, filho de Bani, junto a Asabias, governador da metade do distrito de Keila, fez os reparos em seu distrito. Depois deles, os reparos foram feitos pelos seus compatriotas, que estavam sob a responsabilidade de Buni, filho de Enadad, governador da metade do distrito de Keila. Ao seu lado, Ezer, filho de Jesua, governador de Mispa, reconstruíram outro trecho, começando de um ponto que fica de frente da subida para a Casa das Armas, indo para a esquina do muro. Depois dele, Baruque, filho de Zabai, reparou com selo outro trecho, desde a esquina do muro até a entrada da casa do sumo sacerdote Eliacibe. Em seguida, Meremote, filho de Urias, neto de Acós, reparou outro trecho, desde a entrada da casa de Eliacibe até o final dela. Os demais reparos foram feitos pelos sacerdotes da redondeza. Depois, Benjamim, Assub, fizeram os reparos em frente à sua casa, e ao lado deles Azarias, filho de Maceias, filho de Ananias, fez os reparos ao lado de sua casa. Depois dele, Binui, filho de Enadad, reparou outro trecho, desde a casa de Azarias até a esquina do muro. Epalau, filho de Uzai, trabalhou em frente da esquina do muro e da torre que sai do palácio superior, perto do palácio da guarda. Junto a ele, Pedaias, filho de Parós, e os seus servos do templo que viviam na colina de Ofeu, fizeram os reparos até a frente da porta das águas, na direção leste, e da torre que sobressaía. Depois deles, os homens de Tecoa repararam outro trecho, desde a grande torre até o muro de Ofeu. Acima da porta dos cavalos, os sacerdotes fizeram um reparo, cada um em frente à sua própria casa. Depois, Zadok, filho de Imer, fez os reparos em frente à sua casa. Ao lado, Semaias, filho de Secanias, o guarda da porta oriental, fez os reparos. Ananias, filho de Selemias, e Ramim, filho de Zalafé, fez os reparos de outros trechos. Ao seu lado, Mesulão, filho de Berequias, fez os reparos em frente à sua moradia. Depois dele, Malquias, um Orifes, fez os reparos do muro dos seus servos do templo e dos comerciantes, em frente à casa de inspeção, até o posto de vigia da esquina. E entre a sala da esquina e entre a porta das ovelhas, os Orifes e os comerciantes fizeram os reparos. Agora nós vamos finalizar a nossa leitura de hoje lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, onde Paulo e Barnabé, eles são chamados para o ministério e a igreja primitiva começa a percorrer um longo caminho após esses dois grandes missionários da igreja primitiva começarem os seus trabalhos. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito do Senhor disse: separem-me Barnabé e Saulo para a obra, e aos que tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para o Chipre. Chegando lá em Salamina, proclamaram a palavra do Senhor nas sinagogas judaicas. João e Marcos estavam com eles como auxiliar. Viajaram por toda a ilha até chegarem a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar Jesus, que praticava magia e era um falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo um homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, abre parênteses, esse é o significado do seu nome, fecha parênteses, opôs-se a eles
e tentava desviar a fé do procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: Filho do diabo, inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você e que você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele a névoa e a escuridão, e ele, tateando, procurava alguém que guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que estava acontecendo, creu profundamente, impressionado com o ensino do Senhor. De Pafos, Paulo e seu companheiro navegaram para Perge, na Panfilha, e João os deixou ali e voltou para Jerusalém. De Perge, prosseguiram até a Antioquia da Pisídia. No sábado, entraram na sinagoga e se assentaram. Depois da leitura da lei dos profetas, os chefes da sinagoga lhe mandaram dizer: Irmãos, se vocês têm alguma mensagem de encorajamento para o povo, falem. Pondo-se em pé, Paulo fez o sinal com a mão e disse: Israelitas e gentios, tementes a Deus, ouçam-me. O Deus do povo de Israel escolheu nossos antepassados e exaltou o povo durante a permanência no Egito. Com grande poder os fez sair daquele país. Os aturou no deserto durante cerca de 40 anos. Destruiu 7 nações em Canaã e deu a terra deles como herança ao seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, ele lhes deu juízo até o tempo do profeta Samuel. Então o povo pediu um rei, e Deus lhe deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. Depois de rejeitar Saul, levantou-se Davi como rei, sobre quem testemunhou: Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo meu coração, e ele fará tudo o que for da minha vontade. Da descendência desse homem, Deus trouxe o Salvador Jesus, como prometera. Antes da vinda de Jesus, João pregou um batismo de arrependimento para todo o povo de Israel, quando estava completando a sua carreira. João disse: Quem vocês pensam que eu sou? Eu não sou quem vocês pensam, mas eis que vem alguém depois de mim, cujo não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. Irmãos, filhos de Abraão e gentios, tementes a Deus, a nós foi enviada essa mensagem de salvação. O povo de Jerusalém e seus governantes não reconheceram Jesus, mas, ao condená-lo, cumpriram a palavra do profeta que fora lida todos os sábados, mesmo não achando motivo legal para a sentença da sua morte. Pediram a Pilatos que mandasse executar. Tendo cumprido tudo que estava escrito a seu respeito, tiraram-lhe do madeiro e colocaram-no no sepulcro. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e por muitos dias foi visto por aqueles que tinham ido com ele da Galiléia para Jerusalém. Estes agora são sua testemunha de Jesus para o povo. Nós lhes anunciamos as boas novas. O que Deus prometeu aos nossos antepassados, ele cumpriu para nós e seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito em Salmo 2. Tu és meu filho, e hoje eu te gerei. O fato de que Deus os ressuscitou dos mortos para que nunca entrassem em decomposição é declarado nessas palavras: Eu dou a vocês as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi. Assim ele disse em outra passagem: Não permitirá que teu santo sofra decomposição. Tendo, pois, Davi servido o propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados, e seu corpo se pôs em decomposição. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus é proclamado os perdões dos pecados a vocês. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado, e todas as coisas das quais não podiam ser justificadas pela lei de Moisés, cuide para que não aconteça o que disseram os profetas. Olhe, escarnecedores, admirem-se e pereçam, pois nos dias de vocês farei algo que vocês jamais creriam, se vocês fosse contado. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte. Despedindo-se da congregação, muitos judeus e estrangeiros piedosos convertidos ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé. E esses estavam conversando e recomendaram-lhe que continuasse na graça. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniram-se para ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e blasfemando, contradizendo o que Paulo estava dizendo. Então Paulo e Barnabé responderam-lhe corajosamente: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus, uma vez que a rejeitaram e não se julgaram dignos da vida eterna.
Agora nós voltamos para os gentios, pois assim Deus nos ordenou. Eu fiz de vocês luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendizeram a palavra do Senhor e creram que os que estavam ali foram designados para a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhava em toda a região, mas os judeus incitaram as mulheres religiosas de elevada posição e os principais da cidade, e provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. E estes sacudiram a poeira de seu pé em protesto contra eles, e foram para Icônio, e os discípulos continuaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Essa é mais uma leitura finalizada. Te espero amanhã para que nós possamos continuar crescendo em graça e em conhecimento. Que a paz do Senhor